Ora, então, muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua intervenção. Seguidamente, então, vamos passar a palavra à nossa também convidada, a professora doutora Laurentina Pedroso, que nos irá dar uma breve ligação entre animais e pessoas, uma só saúde e um só bem-estar. Muito boa tarde a todos. Eu gostava de começar por cumprimentar o Sr. Presidente e dar-lhe os parabéns por ter esta iniciativa num dia importante, perto de outro dia importante, que foi o dia de ontem, o dia do animal, do médico veterinário de São Francisco, e hoje, no dia de 5 de outubro, ter aqui, depois se calhar agora, e ter aqui este evento num local que me é querido, em especial porque também tenho aqui a trabalhar há muitos anos um colega meu de profissão, médico veterinário, para nós conhecidos como o Álvaro, mas o Dr. Álvaro Lopes, que foi meu colega de curso e que realmente temos um longo percurso, foi também meu colega enquanto fui bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários, representando exatamente esta zona. Portanto, cumprimentar também todas as entidades que aqui estão e que já foram mencionadas anteriormente, cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir aqui presencialmente e porque está a ser gravado e transmitido também aqueles que nos estão a ouvir à distância. Pediram-me para abordar um tema específico, obrigada por isso, animais e pessoas, uma só saúde, um só bem-estar, e que resultou de uma palestra que eu dei na organização de um evento como provedora. Falar um pouco de uma saúde, um só bem-estar, como é que nós relacionamos tudo isto. Vou tentar ser breve, não tenho muitos slides e os próximos, tirando 3 ou 4 no início, vão só ter quase imagens. Este é o conceito de uma saúde, um bem-estar. Nós dizemos que pessoas saudáveis é igual a animais saudáveis, é igual a um meio ambiente saudável. Tudo isto se relaciona, tudo isto se interliga. Também quando dizemos um bem-estar, juntamos estes 3 grupos e estamos a dizer que pessoas em bem-estar, animais em bem-estar e um ambiente adequado, tudo isto se relaciona. Hoje, o conceito de uma saúde, um bem-estar, está ligado, obviamente, à causa animal de uma forma muito, muito profunda. Eu não vou falar de uma das mais profundas em que tudo isto começou, especialmente para mim, que sou veterinário, para os meus colegas aqui presentes da mesma profissão, que tem a ver com aquilo que nós chamamos de agentes zoonóticos, isto é, patogénios que afetam o homem, que distribuídos no meio ambiente, ou pelo meio ambiente ou pelos alimentos, vêm a fazer com que o homem também adoeça, e vice-versa. Falamos de situações que nesta região conhecem por certo, a brucelose, a salmonelose, outras situações em que é óbvio que a ligação entre os animais, o seu meio ambiente e as pessoas é fundamental. Para a parte veterinária, começamos com agentes como a tuberculose. E, portanto, há muito tempo que nós falamos de uma saúde e sabemos que ter animais saudáveis é igual a ter pessoas saudáveis. Juntou-se recentemente, mas o recentemente já vão décadas, obviamente o respeito e o enquadramento do meio ambiente e como tudo isto se propaga e se relaciona. Portanto, este é um conceito importante e, como já foi aqui mencionado, nós estamos a falar de trabalhos, quando falamos numa saúde e num bem-estar, estamos a falar de algo que é multidisciplinar, que significa que várias equipas têm que trabalhar. Já falei aqui de animais e pessoas e meio ambiente e, portanto, inerentemente estamos a falar, se calhar, de médicos veterinários, de pessoas que trabalham na área ambiental e todas as outras profissões e nós também, que fazemos parte desta conjuntura e deste ambiente. Portanto, nós hoje estamos aqui perante um conceito que é muito profundo. É profundo do ponto de vista técnico e é hoje também profundo do ponto de vista político. Há decisões políticas que se tomam baseadas no facto em como estas três componentes se influenciam umas às outras. Mas a palestra que aqui me traz e quem ouviu tem a ver com 2 áreas em que eu tenho trabalhado. Deixa-me recordar que mesmo antes de ter sido nomeada provedora, e eu fui nomeada pelo anterior governo, sugeri 2 grandes ações. A criação de uma rede nacional de apoio de saúde aos animais, uma saúde.
uma rede nacional, que não é um sistema nacional de saúde, foi depois adotado por algumas pessoas e transformada uma boa ideia numa má ideia, que acontece quase sempre, quando quem adota boas ideias e não as sabe colocar em prática, transforma-as em más ideias. Mas a ideia é um sistema nacional de saúde para os animais e uma rede de emergência e socorro para esses animais. E na altura, ainda estávamos na discussão do PRR, ainda nem eu tinha tomado posse, tinha sido só indicado o meu nome, sugeri ao Ministro do Ambiente que no âmbito das florestas fossem incorporadas verbas para ajuda e apoio ao socorro em situações de emergência e catástrofe. Porque, estando nós a discutir tantas verbas, era de utilidade que uma parte dessas verbas pudessem já ser destinadas a essa situação. E falei precisamente do quê? Ambulâncias veterinárias, clínicas veterinárias móveis que se deslocassem ao teatro de operações e pudéssemos socorrer os animais em proximidade, hospitais veterinários. Estávamos no início de 2021. Hoje isto é tudo comum. Muita gente tem absorvido estas ideias e para nosso bem, porque quanto mais pessoas entenderem que deve ser feito, que assim se faça. Mas, portanto, é disto que estamos a falar e eu agora vou tocar algumas dessas duas áreas porque a parte animal tem muito que se lhe diga. Se o meu colega aqui presente, se a Proteção Civil aqui presente, se a GNR, se a Quercus, se o ICNF, começássemos a falar aqui da causa animal, estávamos aqui dias seguidos, não é verdade? Vamos só especificar, dar ênfase a uma ou duas. Como é que tudo isto começou? Uma das ações que eu abracei foi na relação das violências. É hoje reconhecido internacionalmente que a violência contra os animais se relaciona com a violência entre as pessoas ou contra as pessoas. As violências cruzam-se. E quando nós, e por isso é que eu digo que politicamente tudo isto precisa de medidas, chamam-se estas medidas próprias, porque tudo isto se cruza. Então, se eu quero viver numa sociedade com menos violência, eu tenho que começar a perceber que a menos violência nos animais também pode ser um indicador daquilo que eu quero. As violências cruzam-se. E então, hoje em dia, nós temos no nosso país, na Europa, pelo mundo fora, graças a Deus, em muitos continentes, a noção prática de que hoje os animais fazem parte da família. E aqui estamos a falar dos animais domésticos, obviamente, os animais, muitas vezes, que o Álvaro recolhe no seu CRO. Os animais fazem parte da família. Então, os animais são alvo da violência que pode existir na família. Isto é, situações de violência doméstica, um animal pode sofrer exatamente o mesmo tipo de violência do que aquela situação. Uma situação numa casa em que há violência com uma criança, se essa criança tem um animal de estimação, esse animal de estimação pode sofrer a mesma violência. Um idoso, a mesma situação. Isto é, a violência, como nós a conhecemos, é por isso que estamos a falar dos animais e do bem-estar animal, a violência, como nós a conhecemos, quase sempre atinge os mais vulneráveis. E, portanto, os mais vulneráveis acabam por ser, e a violência doméstica não é uma situação das mulheres, mas é mais frequente nas mulheres, os mais vulneráveis nessa situação de violência são sempre as mulheres, as crianças, os idosos e os animais. Quis introduzir no conceito de violência doméstica o animal que faz parte daquela família. E, portanto, várias ações, já são uma em cada 3 anos do meu mandato, fiz no primeiro ano, segundo e terceiro. Portanto, chamada Conferência de Link, isto é, começar a criar a sensibilização das pessoas de que as violências se cruzam. E estarmos a ver um animal ser maltratado pode não ser um ato inocente. Nós temos que perceber que tudo isto afeta a nossa sociedade e devemos começar a estar atentos. Se pensarmos desta maneira, nós reduzimos seguramente a violência. 3 anos de organizar estas conferências. Vou mostrar aqui um slide que não é nosso e é in extremis, isto é extremo. E eu até há poucos dias, semanas, se calhar, pensava, às vezes difícil de acontecer no nosso país e são realidades de outros países, mas não são. Este é um slide, e vou colocar o que está em rodapé. Este é um slide dos Estados Unidos, em que numa zona onde havia muita violência entre as pessoas, não é só violência doméstica, é a violência de gangues, é a violência nas escolas, é o bullying nas escolas, entre colegas, ligaram os dois temas e chamavam a atenção que muitas vezes nós estamos a ver um animal a ser brutalizado, um animal a ser agredido, um animal a ser violentado, um animal a ser morto
em consequência dessa violência, um animal a ser morto em consequência de ter sido abandonado, que são crimes, estamos a falar de crimes, nós devemos olhar para isto com os olhos de que violência pode gerar violência. Nem sempre o é, mas violência pode gerar violência. E muitas vezes o slogan desta campanha era: se olharmos para o que está a ser feito aos animais, devemos também pensar o que é que pode estar a acontecer com as pessoas. Isto num ambiente de uma família. É um ambiente de link, políticas de link. Ao anterior governo propus mais de 30 alterações e diplomas novos que protegessem toda esta situação. Por exemplo, uma medida cautelar que retira uma criança de casa porque é violentada e essa criança tem um animal, como estou a ver aqui, alguém com animal, por certo, ama muito e cuida muito, deve haver uma medida cautelar do juiz para que o animal possa ir com a criança. Situações como estas, muitas vezes, em lares de violência nas crianças, o animal, o outro ser vulnerável, é o único que é companhia e que fica para trás. E devemos pensar, se isto acontecia à criança, que outros seres vulneráveis é que existem naquela família. Portanto, as violências cruzam-se, mas eu adoro falar destes temas, não é para este que estou aqui a falar. Mais ainda, como tudo isto se cruza, e estamos a falar de uma saúde, um bem-estar, é multidisciplinar, é trabalho em equipa, foram realizados vários webinars, envolveram as Forças de Segurança Pública, a PSP, a GNR, envolveram procuradores da República e juízes, outros webinars que envolveram os agentes da ação social, as casas de abrigo para mulheres. Portanto, várias ações específicas, porque nós, para mudar isto tudo, como o Sr. Presidente disse bem, não é o trabalho de uma pessoa, nem duas, nem três. É um trabalho de muitas pessoas e não são todas da mesma área, são de equipas multidisciplinares. E hoje está-se a ver aqui a equipa multidisciplinar que foi reunida, e muito bem, por esta Câmara. Não vou passar a outro tema. Para além de ter proposto a Rede Nacional de Animais, uma das minhas propostas no meu discurso de tomada de posse foi criarmos uma rede nacional de socorro em situação de emergência e catástrofe. O que é que nós podemos fazer para ajudar os animais? Estávamos em 2021, estávamos e estamos com fundos do PRR. Parece ter-se tornado bastante despercebido, mas agora voltou a tema e estamos a trabalhá-lo de outras formas. Como é que eu entendo esta matéria? Nós podemos falar no resgate a vários níveis. Eu optei por falar e trabalhar o resgate de todos os animais, mas naquele em que é mais difícil. Se calhar daqueles que muito existem nesta região, que são os animais de grande porte. Cavalos, equinos, bovinos e outros animais que qualquer um de nós não conseguia sozinho socorrer. E organizei duas ações que são aquelas em que eu vou voltar aqui atrás. Esta é uma imagem, eu não vou falar, esta é uma imagem da Checoslováquia. Há semanas atrás, enquanto Portugal se vinha a braços com os incêndios, o centro da Europa via-se a braços com cheias. E aqui, vejam, uma saúde, um bem-estar, pessoas, animais, ambiente. As alterações climáticas vêm-nos fazer pensar e repensar como nós temos que trabalhar tudo isto. Enquanto nós vivíamos incêndios, o centro da Europa estava alagado. Este é um animal na Checoslováquia, com os colegas veterinários a dizerem o que é que vamos fazer, como é que vamos poder ajudar este cavalo. Este é outro animal, mal se vê, mas era um cavalo que tentava nadar e tentar sair do local onde estava. Esta era a realidade de há umas semanas atrás. Como o colega da Checoslováquia dizia, eu não sei o que fazer, nós não estamos organizados para isto, nós não conseguimos trabalhar para isto. E é verdade. E ele é um expert. Ele era dos poucos que os conseguia ir lá buscar. Mas nós temos imensas situações. Olha, se virem, estão aqui estas. Isto é uma vaca que caiu aqui num buraco. Se virem aqui, outra vez, está aqui esta vaquinha que caiu ali num poço e tem que ser retirada. E não vamos lá buscá-la como se fosse um cão e um gato. Aqui é um cavalo, não é? Que acabou por estar ali, subiu, a água foi subindo, ele subiu até o terceiro andar de um apartamento e agora tem que sair por onde entrou. Não é? Portanto, a retirada deste cavalo, este é outro bovino na lama e, portanto, temos um conjunto de situações em que não é fácil, se nós víssemos um animal nessas situações, esta equipa toda que está aqui, se calhar tinha que pensar em conjunto como é que vai actuar. E então, esta situação é muito importante e precisa do quê? Precisa de treino. Estes já são momentos de treino. Estes já são momentos, o que estão a ver aqui, vamos pôr à frente do slide,
Isto aqui não é um cavalo, é um modelo de cavalo. Pesa 300 quilos, nós na faculdade que eu dirijo trabalhamos com modelos para ensinar e é a forma mais fácil para treinarmos, não é? Com o animal vivo, não é? Não íamos pôr ali o cavalo de propósito dentro de água. Portanto, esta é uma situação de treino das equipas. Se um cavalo estiver como os outros estavam, qual é a metodologia, o resgate técnico deste animal? Esta é a mesma coisa, temos aqui um cavalo caído. Como é que nós retiramos este animal? Eu vou precisar de situações que vão muito além de alguma outra capacidade que aqui está. E é preciso treino para isto. E então, como eu não estou habituada a propor medidas soltas, como imaginaria, não ia propor medidas ao Governo, faça-se uma rede nacional de emergência e socorro, sem pensar no que é que eu preciso para isso. E não preciso só dos meios humanos, que já há muitos. E só eu preciso de treino, porque aquilo que nós ouvimos hoje dizer, quando temos incêndios, e o treino está aqui, quando temos incêndios e quando temos outras ocorrências, aquilo que ouvimos dizer é que é uma vida por outra vida. Mas eu não posso arriscar a vida de alguém da Proteção Civil, de alguém da GNR, de algum veterinário, de algum bombeiro, sem lhes ter dado a chance de eles serem treinados para aquilo que lá vão fazer. Isso é pura inconsciência. Isso é o país das maravilhas, que é o que eu acho que às vezes vivo. Mas eu acho que também não vivo no país das maravilhas. Portanto, nós para fazermos isto, temos de treinar as pessoas. Para treinar as pessoas, temos que ir buscar aqueles que noutros países do mundo já o sabem. Fizemos uma formação em maio, que demorou 1 ano e meio a ser montada. Vieram 2 experts mundiais em resgate animal, um americano e um brasileiro. O brasileiro foi um veterinário que, com um grupo de bombeiros e proteção civil, no Brasil eles são estrutura militar, e portanto, dentro da estrutura militar, foi o veterinário que foi buscar um cavalo que se tornou famoso no mundo, que teve 5 dias em cima de um telhado, e foi essa equipa que o veio cá buscar. Portanto, nós não temos que inventar a roda no nosso país, nós temos que ir buscar aqueles que sabem. E portanto, essa formação foi realizada para médicos veterinários, para bombeiros, para proteção civil que quis assistir ao curso, para, essencialmente, aquelas pessoas que fazem as suas intervenções no terreno. E, portanto, voltando ao desafio que me aqui deram para eu falar de uma saúde e um bem-estar, estão a ver que tudo isto se cruza, tudo isto tem a ver com o ambiente, e podia dizer que aqueles animais todos que morrem na água, que morrem porque se não forem resgatados e se não forem ajudados, morrem, criam problemas ambientais, certo? Portanto, os cadáveres em meio aquático a contaminar-me tudo aquilo que vai ficar nos campos depois. Portanto, isto é um problema, é uma saúde animal, pessoas e ambiente. Por isso, a conjuntura está feita no espaço em que eu tenho que o ter. Aquilo que eu fazia era, antes de agradecer, chamar a atenção deste. Este foi o primeiro curso que fizemos, viram ali a imagem. 2 dias em Lisboa. O próximo curso vai ser vou já acabar, em Torres Novas, na próxima semana, com a Câmara Municipal, e vai ser treino em água. Isto é, barcos, o cuidado de buscar um animal à água. O desafio que eu deixava aqui, Sr. Presidente, talvez queira também fazer um treino destes para as equipas que intervêm aqui nesta grande zona, porque já vi que no âmbito dos animais está a fazer um grande trabalho e dou por isso os meus parabéns. Obrigada pela vossa atenção.